Eu queria achar um adjetivo, mas, porra... Só não é pior que realengo. É um adjetivo que ele achou. Já teve que deitar lá na Praça do Jacaré, porque vagabundo tava fuzilando os outros? Não, eu saí antes. Eu saí antes. Entendi. É porque eu saí de lá em 2010, de São Gonçalo. Tá, entendi. Mas aí ficou muito pior depois. Mas se liga, isso que você tá falando aí, sobre o Comando Vermelho estar comprando território. Eu não tô falando que é bom, tá bom? Sim. Mas Evita melhor guerra. assim do que Evita tiro, guerra, né? sim. Mas não é uma evolução e uma mudança de atitude de uma cultura que sempre foi de guerrilha para uma parada mais empresarial, mais PCC, vai? É sem violência, agora no amor, é isso. Mas né? tu viu a delação Não é no amor, porra, caralho. Não vai deturpar o que eu tô falando, porra. Hoje é no amor. Mas tu viu a delação do Léo? Assim que ele fala, eu não fui chamado por um assassinato, por uma Fui chamado pistolagem. para ser sócio. Fui chamado por uma sociedade. Então, quando começa a entrar a mentalidade de sociedade, o cara pode muito bem arrendar uma área. Você explora o tráfico, eu exploro o serviço. Né? Ou, pô, se a polícia chegar, você banca com a polícia, troca tiro, comando vermelho, e eu exploro outro tipo de coisa. Né? Então, eu acho que tem um braço armado isso ali, também. tá dizendo? Tem, pô, vender a área evitando a guerra. Agora, vender a área pro comando vermelho não quer dizer que evita a guerra, né? Porque tem outros também, né? Não, mas é que assim, ó, vamos lá. A gente tá falando que o Comando Vermelho tá expandindo. Meu ponto Isso. é só esse, entendeu? Sim. A gente tá falando que o Comando Vermelho tá expandindo. Em áreas de As milícia. milícias também estão expandindo. Tá bom. Tá, em áreas de milícia, foi o que tu disse, sim, né? sim, Tá. sim, sim, Então, assim, comprar territórios pro cara que mora lá, porra, ele prefere essa porra do que o cara vir Do tomar. que ver a guerra. Né? Entendo. Entendeu? É só isso Entendi que eu tô teu dizendo. ponto. É, só isso Sim. que eu tô dizendo. É. Se o problema foi só esse, né? Então, mas são vários outros. né? Exato. E olha a confusão. O Rony Lessa é o réu confesso da morte de Marielle Anderson, que está preso. É bandido mesmo, não tenho a menor dúvida disso. Já deveria estar preso há muito tempo. E o Rony Lessa é miliciano, de fato. Ele diz na delação dele que ele é miliciano. E o Rony Lessa responde ao inquérito policial no Rio de Janeiro, da Polícia Civil, por venda de armas ao Comando Vermelho. Então, olha como é tudo junto e misturado. Entendi. É tudo junto, não tem mais diferença. E eu peço muito para quem esteja nos assistindo acreditar nessa informação. Se não no Pimentel, acredita no Glauber, que o Glauber é um conhecedor dessa porra toda. Então, assim... Porque tu não é não, né? Eu conheço. Eu tô só 20 anos na televisão falando disso. Não, mas assim... Tem um filme sobre as paradas que eu falei, né? Ei, tu se ligou que no início ele falou assim, não, o Glauber já vai falar o nome. Aí ele tá jogando a resposta pra mim, não, o Glauber é conhecedor de tudo, porque aí quem fala o nome sou eu. Entendi. Vamos combinar, eu falo o nome Tá se safando. eu falo o nome dos bandidos presos, tu fala dos soltos. Pô. Isso. E dos bicheiros, né? Entendi. Combinado, vamos pra dentro. Que são os bicheiros que estão na vez agora? O Bernardo Belo e o Rogério. Tá só o Rogério e o Bernardo. Igor, o Rogério foi solto não, ele estava com uma tornozeleira, né? Cumprindo uma medida em casa, restritiva de liberdade. Ele foi posto em liberdade total por uma decisão do STF, né? Do Cássio Nunes, né? O Cássio Nunes. Foi. Que, curiosamente, é um ministro do STF indicado pelo Bolsonaro, tá? Terrivelmente evangélico. Não, esse é o André Mendonça. André Mendonça. É verdade. O Cássio solto. Por que, assim, eu também não vou usar nenhum adjetivo dizendo que é uma decisão inusitada, estranha, esquisita, suspeita, jamais faria isso, viu? Mas é uma decisão que é confusa, por quê? Semanas antes do Cássio libertar o Rogério, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o GAECO e a Polícia Federal prenderam policiais militares que faziam a segurança do Rogério. Ou seja, a segurança do Rogério está presa, mas o líder foi solto. Né? Então não faz sentido isso para a pessoa mais idiota do mundo, não faz sentido. A gente vai prender a base da hierarquia, mas vamos deixar o líder solto. Então são decisões, eu vou dizer, esquizofrênicas, malucas, eu não sei o que eu vou falar sobre isso. Mas eu disse há algumas semanas que eram 17 decisões, né? Eu errei, na verdade são 15 decisões, né? que protegem bicheiros no Rio de Janeiro nos últimos 2 anos, do STJ ou do STF. Numa situação dessa, Igor, a gente tem que entender um pouco. A polícia é corrupta, eu sei que é, mas se você tem lá em cima a Suprema Corte, que favorece essas pessoas em decisões, é complicado combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Essa é a conclusão, né? Sim. O que ele falou basicamente
não quero trazer esse tema novamente, mas é tu prender o maconheiro e não prender o traficante, né? Porque, tipo assim, o cara é segurança do bicheiro, os seguranças são presos e o próprio bicheiro não é preso. Como pode isso? Mas tu não quer trazer segurança é produto do bicheiro, pô. Então, mas que é foda, né? Porque assim, se o lance, o que dá pra pôr os caras na cadeia de verdade não é o jogo do bicho. O que põe o cara na cadeia de verdade é associação, é morte, não sei o que. É associação, né? É lavar dinheiro e assassinato. E aí, assim, esses caras com tanto de dinheiro que eles têm, eles conseguem, porra, colocar essa porra na conta dos outros, porra. Sim. Foda-se. Meu irmão, assim, com todo respeito, uma cena impactante que eu vi na série, existe uma série lá no Globoplay, Vários Escritos, que é sobre o jogo do bicho. Eu participo Eu sei que você participa. Que, cara, tem uma cena do Rogério descendo do camburão, meu irmão, na estica. Eu fiquei de bobeira. Eu fiquei assim, porque assim, tá bom. Que horas que os... Eu não sei, tá? Eu posso falar uma maior merda aqui, mas, pô, que hora que os caras vão buscar esses caras em casa aí? Geralmente de manhã cedão. 6 da manhã. 6 da manhã. O maluco falou assim, calma aí, irmão, que eu vou tomar um banho, eu vou fazer a barba, eu vou pentear meu cabelo, eu vou botar meu terno e o caralho. Demorou? Os caras, tá bom? O cara foi lá, ficou padrão, na estica, entrou no camburão. Quando ele desce do camburão, meu irmão, a cena dele descendo do camburão, ele desce do camburão. Aí ele abotou o paletó dele, que assim, puxa, pá, e vem andando igual o Michael Corleone, cara. É impressionante de verdade, cara. Né? O Igor, existe uma decisão que... Se ele estiver ouvindo essa porra agora, ele vai ficar assim... Ele tá lá, pô. Se ele estiver ouvindo isso, é coisa do Glauber, meu irmão, com certeza, né? O Glauber puxou esse assunto. Tu não mandou o link pra ele, não, antes de vir? Mas os caras são perigosos nesse nível, assim, que não dá pra falar deles, porra. Cara, sabe por que é? Pelo seguinte, você pode reparar, ninguém cita o nome dos caras e ninguém fica direcionando a conversa pra eles, né? Primeiro, eu entrevisto só policial. Tu vai ver policial falando de miliciano, tu vai ver policial falando de traficante. De bicheiro. De bicheiro ninguém fala, né? Aí tem vários motivos que vão explicar isso, né? O cara tem receio, né? Ou o cara sabe da força dos caras, ou o cara trabalha até pros caras, né? Eu não conheço, né? Pode até ser essa possibilidade. Porque, assim, o bicheiro ele tem uma parada, que assim, se a gente for ver os bicheiros mais históricos, eles têm uma relação com o Castor, tinha uma relação com o Bangu, que era... Com futebol, né? Com o futebol e com o Bangu mesmo, com o bairro, tá ligado? Porque assim, ele era... Caralho, ele era o padrinho, mano. Né? Ele era o padrinho. Ele é o padrinho das polícias também, pô. Por isso que é assim, cara. Então, mas é o que eu quero dizer, que assim, ele tem todo um respaldo popular, pelo menos daquela região ali, tá ligado? Cara, olha só, se a gente for falar ali, eu escuto o Pimentel desde que eu era moleque em casa, na Globo, né? E agora a gente tá aqui batendo esse papo. Todo mundo que comenta segurança pública... Chamou de muito velho. Muito velho. Todo mundo que comenta segurança pública e os policiais que eu converso no podcast, eles vão falar sempre aqueles mesmos problemas, né? Legislação fraca, a polícia prende e solta, tem que aumentar a pena, diminuir a maioridade penal. Aí a esquerda vai falar, ressocialização não resolve, o Brasil prende errado, e o debate fica nisso aí. Só que quando tu vai ver a raiz do problema... Começa lá atrás, década de 80, justamente com esses contraventores. Se você parar pra pensar, faz uma analogia com a rota do tráfico. Era só os caras nunca ter tornado ilegal, mano. Exatamente. O jogo do bicho, né? começa lá atrás, pô. Quando foi isso? Década de 30, Getúlio Vargas, quando proíbe os cassinos. E aí começa os caras se estruturarem para poder trabalhar. Lei 9.230, que fechou o cassino no Brasil. Quando você vai evoluir para isso, você precisa trabalhar, você precisa comprar o Estado. Quem é o primeiro que você tem que comprar? A polícia. Pô. Senão o cara vai lá e pega teu anotador, certo? Depois você tem que subir nas esferas. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário. Se os caras conseguiram se estabelecer nessas 4 pontas, como é que sai? Não sai. Fudeu. Beleza? Então... a influência do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Agora, e ainda tem o apelo social, é importante, porque assim, a associação, por exemplo, com escola de samba. Exatamente, tanto é que com o apoio popular vem como? Futebol, escola de samba. Quantas vezes o Pimentel já falou
que o sambódromo lá tem, porra, tem o ministro, tem o governador, o prefeito, o bicheiro. Dê nomes, cara, dê nomes. Não, mas caralho, mas, não é, mas assim, é só abrir o Instagram, tá ligado? Então, Não é nem segredo, entendeu? Os caras tiram foto mesmo abraçando e foda-se, Isso, entendeu? exatamente. Então, lá atrás, aí veio a nova geração de bicheiro, que é essa aí, né? Castor e tal. Hoje tem um... Nova? Castor, não. Naquela época, né? Tá. Depois do tio Isso. Patinhas. Aí depois, agora nós estamos em Bernardo Belo e o Rogério de Andrade, né? Agora... E os bagulho da Anísio? Anísio é Nilópolis. Mas ele é velha guarda, né? Mas a família Abraão, porque lá atrás existia uma disputa territorial. Quando o Mariel Merescou foi assassinado, né? E ali o bicho matava muito no Rio de Janeiro para disputar território. Depois houve uma regulação. Estabeleceu, né? Eles montaram uma associação, olha, quem está aqui vai ficar aqui, não tem mais guerra. Isso foi respeitado. E aí começa uma guerra interna dentro dos próprios clãs. O primo matando o primo, o cunhado matando o cunhada, e aí vai. Que são as guerras que estão hoje, que aterrorizam a Barra da Tijuca. Todas essas mortes que nós tivemos na Barra nos últimos anos são mortes no interior dos clãs. Clã Andrade, o clã Garcia e assim vai, né? Todos eles. Garcia, só você que foi agora exato. Supostamente está sob o comando então cara, eu não tô nem aí pro jogo de azar, cara, sinceramente. Já tinha que ser liberado há muito tempo. Isso. E vou mais longe, Igor. Lá no início, o único empregador de pessoas que eram soltas pelo sistema penitenciário era o Jogo do Bicho. Todo o Aranha no Rio de Janeiro era um ex-presidiário. Eles só encontravam recolocação no mercado ali. Então o bicho tinha um papel social evidente. Eram dezenas de milhares de anotadores, os aranhas, né? Que eram ex-presidiários amparados pelo Jogo do Bicho. E isso era bom para o Rio de Janeiro. Era bom, de fato era bom. Então se o bicho não se mata, se o bicho gera emprego, eu não estou nem aí pro bicho. O meu problema é o bicho se matar, é o bicho financiar campanhas políticas, né? De partidos corruptos, e aí começa a ser um problemão. E aí nós tivemos a primeira heroína do Rio de Janeiro, que é a Denise Frossard. Ela já veio aqui já? Denise? Não. Mas eu tô tentando. Cara, é sensacional ouvi-la. Eu tô tentando. Uma coragem sem igual. E assim, eu converso muito com ela. Eu adoro a Denise, bato longas conversas com ela. Ela é muito corajosa. E aí, camarada, você vê que a ação dela foi isolada, né? Ela, depois da Denise, a gente não teve mais nenhum juiz ou juíza com aquela determinação, com aquela coragem. Ela prendeu toda a cúpula do bicho. Ela prendeu toda a cúpula. E ela foi ameaçada de morte, ela andou escoltada durante algum tempo por policiais do BOP, inclusive, que protegeram ela. Mas o exemplo dela não foi seguido nem por promotores, tampouco por juízes, tampouco por desembargadores e também por ministros das Supremas Cortes, STJ e STF. Então, esse é o problema, né? Por que não foi seguido? Né? Então, tu vê que alguma coisa tem, né? Essa estrutura montada, cara, ela serve para qualquer outro, né? Serve para o tráfico, para a milícia da mesma forma. Elas interagem. Quando você vai pensar em rota de logística para tráfico de drogas, a mesma rota que funcionava para o café, que funciona para soja, funciona para cocaína, concorda? O mesmo esquema estabelecido com a contravenção funciona com o tráfico, pô. Então, o que o Pimentel está dizendo? No passado, eles disputavam áreas. É o que acontece com o tráfico hoje, pô. Disputa de território, concorda? Quando a milícia, quando o Comando Vermelho invade uma área de milícia, o que ele está fazendo? Disputando a localidade que ele vai explorar. Não era isso que acontecia com o Jogo do Bicho na década de 80, 90? Lá para trás, 70? Exatamente. É exatamente, a dinâmica é a mesma. Só que o Jogo do Bicho, ele tem esse apelo social que o Pimentel acabou de falar. O que o Pimentel falou? Gera emprego? Porra, ó como é positivo. Né? Então, se os caras têm esse olhar da sociedade, escola de samba, futebol, geração de emprego, eu não estou entendendo por que vocês estão combatendo o cara. Que mal que ele faz, né? Mas o problema é justamente quando monta uma estrutura que o Jogo do Bicho já se confunde fudeu, com o próprio Estado. Exatamente, porque se ele tem um Estado junto com ele, por que é só contravenção? Também tem uma dinâmica aí. Por que o Estado não penalizou e deixou como contravenção? Não deixou leve demais o crime? E qual é a prova que o Glauber tem razão no que ele está falando absoluta? Porque foram presos 17 seguranças do Rogério de Andrade. 16 eram policiais militares e o 17º era policial penal. Aí. Ou seja, ainda por cima ele vai lá e corrompe
as forças policiais. Então, o bicho é ruim para o Rio de Janeiro em função de tudo isso. Financiar campanhas políticas, empregar policiais como pistoleiros e assassinos, né? Lessa, Adriano e tantos outros policiais civis e militares do Rio de Janeiro. Então, quando eu digo que o jogo do bicho tem que ser enfrentado e com a mesma coragem que o tráfico é enfrentado, com a mesma disposição, é sobre isso que eu estou falando.